surgiu esse interesse, esse seu envolvimento com esse filme contando a história do médico Bezerra de Menezes? O Dr. Bezerra de Menezes, ele era um homem avant la lettre, quer dizer, ele estava à frente do tempo, né? Era um homem ético, político, já naquela época preocupado com a Mata Atlântica, ecologista, reflorestamento de morros, né? Foi 3 vezes vereador, 2 vezes deputado e em geral não cobrava, né? Ao ponto de morrer na miséria absoluta. E os pacientes dele iam lá e colocavam dinheiro embaixo do travesseiro para que a família pudesse comprar alimentos para ele. Ele morreu absolutamente pobre. Ele conseguiu reunir várias tendências espiritualistas da época que estavam divididas, embora houvesse um edital proibindo, na época, o espiritismo, a homeopatia e o magnetismo. E a despeito disso, ele que tinha uma formação católica de família, ele ganhou de um amigo o Livro dos Espíritos, do nosso querido Allan Kardec, codificado pelo Allan Kardec. E 10 anos ele ficou estudando aquele livro. Em um determinado momento ele reuniu no Rio de Janeiro, no Salão da Velha Guarda, cerca de 2.000 pessoas, e declarou-se espírita. Foi um espanto, não imagina. E a partir daí ele dedicou-se profundamente ao estudo e à difusão da doutrina kardecista, sendo considerado não só o médico dos pobres, mas o Allan Kardec brasileiro. É verdade. Os admiradores todos, os estudiosos da vida do Dr. Bezerra de Menezes, foram unânimes em dizer que não existiria outra pessoa para interpretar Dr. Bezerra de Menezes que não você. Obrigado. Não, você sabe, eu li isso inclusive em jornais. E você se identificou com esse papel? Identifiquei, quer dizer, eu estou a quilômetros de anos-luz de um homem dessa estatura, mas eu procurei trabalhar sem me preocupar muito em fazer pesquisas, assim, e métodos. Eu botei na minha alma e na minha mente a palavra compaixão. Então cada take, cada cena que eu fazia, eu trabalhava em cima da compaixão, que era o grande investimento moral e ético dele, né? Então eu olhava para os colegas e digo isso, tenho filhas, tenho netas, enfim. Eu sentia uma presença de energia muito grande no set. E o Divaldo Franco, que é um médium extremamente famoso e respeitado no mundo todo, conferencista, ele, quando viu o primeiro copião, ele presenciou e confirmou a presença do Dr. Bezerra de Menezes ao meu lado, numa determinada cena. Isso é mais do que resposta, é o que eu te perguntei. Agora, você disse que fez uma pesquisa muito grande e, claro, deve ter feito, não diria um laboratório, mas uma preparação para interpretar esse personagem. Então, a preparação que eu fiz foi em cima de atos de caridade. Eu sabia que ele tinha sido político e tudo, mas o que me preocupei era, nesse momento em que só fazem filmes, não estou criticando, desculpa, é uma constatação, de carro capotando, rifle, filme de traficantes, de violência. Eu digo, eu vou tentar buscar dentro do Carlos Vereza o que é que eu possa ter de generoso, de solidário com o próximo, né, ou com o outro, né? Então eu procurei dentro de mim o que eu pudesse ter. De semelhança é impossível, porque ele é um santo, né? Mas eu procurei dentro de mim as coisas mais generosas, mais úteis, digamos assim, ao próximo. E trabalhei com esse sentimento durante toda a filmagem, né? Então eu não me preocupei muito se ele cruzava. Por exemplo, quando eu fiz Memória do Cárcere, eu sabia que o Graciliano cruzava a perna e fumava com a mão direita 3 maços, um atrás do outro, né? Então ali
ele era quase que contemporâneo, digamos assim. Então tem pessoas que conheceram o Graciliano, enfim. O Dr. Bezerra, ele desencarna em 1900, nasceu em 1838 no Riacho do Sangue e desencarna em 1900. Em distante, um pouco mais distante. Então eu digo, eu vou trabalhar, perdão pela repetição, mas eu vou trabalhar em cima da compaixão, sem ficar piegas, claro. Então, uma cena que me tocou profundamente é quando ele, né, eu interpretando modestamente o Dr. Bezerra, ele receita remédios para uma menina e a garota diz para ele, eu não tenho dinheiro para comprar os remédios. Ele tira o anel de formatura, que naquela época tinha uma importância, né, enfim, social, histórica, política, familiar. Emblemática. Ele tira o anel e dá o anel para a garota comprar o remédio, né? Exatamente naquele momento eu senti uma energia subjacente àquela cena, né? Uma energia muito forte, muito forte. Eu não sei, você já interpretou, como você acabou de falar mesmo, personagens bastante fortes também. A Graciliano, por exemplo, em Memórias do Cárcere, esse foi um filme que eu assisti 2 vezes. Oh, que bom. Assisti 2 vezes. Foi uma coisa de encantamento da cinematografia brasileira, para mim foi. Sou cinéfilo, até discuto exatamente as mesmas coisas que você acabou de colocar, mas você tem bastante tempo de estrada para entender o que eu estou falando com você, é claro, absolutamente verdadeiro. Claro. Foi um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. Obrigado. Né? Mas e eu sinto que nessa conversa nossa que você procura privilegiar uma função social nos trabalhos que você faz. Ou, claro, como dizia Kardec, sem a caridade, sem a compaixão, não há salvação. É verdade. É. Mas eu sinto isso em você. Essa sua preocupação com o social. É uma bobagem que eu estou dizendo? Não. Humildemente, eu procuro vivenciar a época que me deram para viver, né? E me agride muito qualquer possibilidade de autoritarismo, sabe? De opiniões monolíticas. Isso me incomoda muito. E como eu sou meio, sei lá, eu vou para os programas e digo, né? Do meu querido Jô, eu aqui com você, que eu te admiro há muitos anos. Obrigado. Entende? Eu digo, porque alguém, já que as pessoas estão muito caladas, é um silêncio que me incomoda, de intelectuais, enfim, que deveriam estar respondendo a uma certa situação que eu não concordo, né? Então, como eu tenho uma trajetória, eu pertencia ao Partido Comunista durante 15 anos, na época em que a esquerda não queria emprego, ela queria realmente igualdade para as pessoas, né? Hoje a esquerda, ela está preocupada em arranjar empregos, uma boquinha, como diz o garotinho, né? E isso aí me incomoda muito, porque eu tive a honra de conhecer Luiz Carlos Prestes, de fazer teatro de rua antes dele fazer comícios, enfim. A minha mãe apertou a mão dele, foi despedida, ela era de um armarinho, e ela soube que ele seria libertado num determinado dia. Então ele disse, eu vou lá apertar a mão dele. Bom, se a senhora for apertar a mão dele, está despedida. Ela foi despedida porque ela foi lá e apertou a mão dele, né? Então eu tenho esses exemplos, esses históricos, né? E depois eu tive conhecimento com a doutrina espírita, que você encontra através da razão, da dor, né? E eu fui pela dor, né? Todos nós vamos em geral, pela dor, né? Fundamentalmente pela dor, também fui pela dor. Pela dor, né? Eu acho que todos nós humanos que vivemos uma situação, fomos criados como animais gregários e não temos esse tipo de consciência, essa coisa que o Dr. Bezerra de Menezes deixou e que você traz para que todo mundo entenda. Nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros, não existe autossuficiência. Essa coisa monolítica que você fala, eu prefiro ser feliz do que ter razão. É verdade. Eu não quero essas discussões, ainda mais essa história que você colocou agora das ideologias que estão todas em processo de falência. Eu acho que isso é fundamental. Eu prefiro saber que você tem uma biblioteca, que é um rato de biblioteca como eu, que tem 1.400 volumes e que traz
à luz da emoção e da razão também, claro, a vida de um homem tão impecável como foi o Dr. Vigílio de Menezes.